Bom dia a todos, todos na paz de Deus. Hoje, especialmente nesse vídeo, acho que vou fazer uma surpresa para vocês, porque esse canal aqui eu fiz, digamos assim, com a intenção de surpreender mesmo, porque comecei assim com a musicalidade, né? Algumas coisas que eu compus como músico, compositor. E aí levei as pessoas a um patamar de interesse, de entretenimento, como gosto. Mas agora, como a música é uma coisa mundana, né, e a gente não pretende viver essas coisas mundanas, vamos falar de um assunto mais sério a partir de agora nesse canal. Começando, né, pela base, ah, ah, aquilo que vocês vejam de música, aquilo que vocês estão vendo aí das minhas composições, da música missioneira, enfim, curtem, tudo bem, não tem problema. Faço questão que curtem a minha arte musical missioneira, regionalista missioneira. Mas acima de tudo, eu quero chamar a atenção de algumas coisas mais sérias da sociedade, tá bom? Começando assim, vamos organizar por partes. Há mais ou menos 12, 14 anos, em média, surgiu aí um movimento dos conspiracionistas. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no passado, surgiu aí movimentos religiosos. Não estou criticando religião, apenas fazendo uma colocação que existem religiões muito sérias, existem sim religiões que levam a espiritualidade a um nível superior, mas também existe muitas denominações aí, digamos assim, que simplesmente servem para lavar a mente das pessoas, fazer lavagem cerebral, praticar o comércio financeiro, né? E principalmente assim, né, levar as pessoas a um nível mais baixo da espiritualidade, enfim, da colocação da essência divina, tá bom? Então, aí depois disso, depois do surgimento dessas muitas e muitas religiões, né, assim, aí surgem os conspiracionistas, falando, né, dessas falhas das religiões, falhas da política, que realmente também, né, envolve muito a lavagem mental, manipulação do povo, principalmente o povo mais ignorante dos seus direitos, né, existe assim muita manipulação. Mas os conspiracionistas pegaram essas partes falhas das religiões, da política social, e aglomeraram tudo, fazendo assim também uma lavagem cerebral, principalmente na juventude, uma faixa etária aí que a gente nota assim de jovens, né? Até porque as pessoas mais velhas é difícil mudar os seus pensamentos, né? Tem algumas que deveriam até mudar e não mudam. Mas a juventude, grande parte, a gente vê que tomou decisões assim de acordo com
os conspiracionistas também. Enfim, tem razão eles? Tem. Partes da razão tem. Como, por exemplo, a manipulação da mídia, né? Manipulação da mídia, a televisão, o rádio, enfim, toda a mídia aí, principalmente jornalística, elas manipulam muito a sociedade no setor político, administrativos, né, levando a sociedade a um certo caos, né, tirando assim, digamos assim, a força que o povo tem em reivindicar seus direitos, buscar seus direitos, ver que tem direitos, né, e acabam se tornando massa de manobra dessa mídia, né, que às vezes as coisas estão indo muito bem e a mídia começa a bater e bater em cima de um assunto onde leva ao enfraquecimento e, consequentemente, a destruição dos ideais que estavam sendo positivos e crescendo o lado negativo, certo? Então, nessa parte, sim, tem razão, né? A mídia é manipuladora muito e faz das pessoas mais ignorantes, principalmente daqueles que não têm conhecimento dos seus direitos, massa de manobra, certo? A ciência, da mesma forma, tem seu lado manipulador, tem seu lado empresarial de ganhos financeiros, não pensando assim no bem-estar mesmo das pessoas, mas no seu próprio umbigo, naquele egoísmo de ganhar dinheiro da indústria científica, digamos assim. A ciência não virou mais assim para o lado da salvação humanitária, mas sim para o lado comercial, né? Então tem sim suas razões, alguns conspiracionistas que falam pouco e expõem essa razão, né? A essência das mentiras aí que o mundo vive. Política também, né? Existe sim, né? Idolatrias políticas aí de ódio, de caos social, de visão de beneficiar o mínimo possível de pessoas com muito dinheiro, muita finança, muito poder, e a maioria deixar, né, na condição de miséria, digamos assim, né? Miséria intelectual, miséria de sabedoria e a própria miséria material, né? Então, esses conspiracionistas, por parte, têm razão. Mas, como eu falei, aqueles que falam menos, expõem mais, e com devida inteligência, segurança aquilo que estão falando, e não criando um mundo assim, muito de fantasias, de fake news, como hoje, né? Você prega muito essa palavra, fake news, não sei porquê. É uma coisa americana, né? Os americanos se espalham pelo mundo. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas digamos assim que fake news não passa de mentiras, né? Invenções, ilusões, exageros, né? Então, o movimento conspiracionista esse trouxe certas verdades, que realmente são verdades, que o povo deveria, né, tomar certas atitudes em si próprios, de mudanças intelectuais, visando mais os seus direitos, buscando seus direitos, né, sociais,
políticos, né? Porém, existem aqueles que exageram muito aí. Aí começam, né, com manipulação também, né? Acabam sendo também massa, fazendo da sociedade massa de manobra também, segundo aos seus pensamentos, suas ideologias, alguns até fantasias. Por exemplo, na parte espiritual, vamos pegar essa parte, né? Existem, como falei antes, existem hoje muitos e muitos dogmas religiosos, empresariais, lavagem de dinheiro, lavagem mental, enfim, pessoas aí interessadas no próprio umbigo, no egoísmo, egocentrismo, né? E aí elas também, né, não deixam de ser apenas manipuladoras, tá? Mas também existem espiritualistas ainda sérios em todas as religiões, certo? Existe ainda, né, o mínimo que seja em todos os dogmas aí, né, que até fogem dos dogmas, mas entram na essência espiritual mesmo, com a intenção de viver realmente a espiritualidade do Criador, a espiritualidade messiânica, né, a espiritualidade da luz, né, da prosperidade, daquilo que leva as pessoas a progredir de maneira positiva, saudável, né? Enfim, tudo de bom. Mas, né, sempre que tenha os interesses aí, mas isso depende muito das pessoas daí observarem, né? Ter o seu espírito crítico de ver por si, né? Tipo, opa, aqui estão, né, me manipulando, aqui estão falando a verdade. Então, isso que as pessoas, eu acho que está faltando muito nisso, hoje em dia, o espírito crítico das pessoas, de ver, raciocinar, especialmente isso, raciocínio lógico, né, do que se passa ao redor, na frente de cada um, né, enfim, para ver assim, né, ter uma mente intelectual de saber se está sendo manipulado ou não, tá? Mas daí por a influência desses conspiracionistas, desse movimentos políticos que visam interesse próprio também, movimentos religiosos, enfim, várias coisas no mundo assim que manipulam a massa social, acabam que escurecem, né, a verdade, ou pelo menos tentam tapar o sol com a peneira. Mas nada que Deus não esteja vendo, tipo assim, isso é uma coisa muito sagrada, né, em aqueles que realmente vivem a espiritualidade verdadeira, eles sabem muito bem expressar todos que os homens podem ser enganados por suas fraquezas, por suas, né, alguns até por merecimento, né, enfim, mas a Deus ninguém engana. Então a manipulação, seja ela da mídia, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela dos conspiracionistas, né, está, digamos assim, apodrecendo a sociedade, a mente social, a inteligência,
o intelecto social está muito baixo, o raciocínio lógico, muitas verdades estão sendo escondidas, por exemplo, na nossa sociedade aí, uma delas, o crescimento muito alto no nível de drogas e drogados, e a gente vê assim que na política nada se fala, no judiciário nada se fala, os espiritualistas, né, esses principalmente manipuladores, querem ganhar dinheiro, mas não expressam a verdade sobre o que é viver no mundo da ilusão das drogas e o que é viver um mundo verdadeiramente espiritual, né? Seja ele cristão, seja ele de qualquer religião do mundo, aí todos eles têm seus dogmas verdadeiros, têm seus dogmas positivos que levam as pessoas à evolução, certo? Então, muito essas manipulações assim, e principalmente essa questão de desviar os assuntos, é que leva a esse caos. Digamos que não adianta, vamos dizer, esconder que estamos sim num período de caos político, o caos das drogas aumentando muito, muita gente se parando de cego, surdo, mudo, né? E tudo tem a ver, sim, com esses movimentos religiosos que fazem de conta, políticos que fazem de conta que são alguma coisa importante para a sociedade, mas na hora fazem. O judiciário parece que até acha bom ter o caos para, né, se beneficiar de certa forma em cima do caos, né? A mídia sempre visando o interesse também financeiro, né, usa não da intelectualidade, do raciocínio lógico e da verdade, mas muito, né, convém a elas dizer aquilo que interessa ao caos social também. Noticiar aquilo que é negativo parece, né, ser muito mais viável do que as coisas positivas. Noticiar coisas horrendas, coisas assim, banalidades que acontecem na sociedade, parece que a mídia, né, ela convém mais noticiar esse tipo de propaganda para que o caos se desenvolva do que, no caso assim, né, noticiar as coisas belas que são feitas pelos espiritualistas verdadeiros que ainda pregam a verdadeira fé, independente da religião, né? Porque até religião é uma questão de dogma. O verdadeiro espiritualista, ele não segue dogmas, mas sim simplesmente a essência do Pai Criador, Messias, né? É um messiânico, digamos assim. E aí, né, acaba que dessa forma se torna um mínimo de pessoas assim que vivem essa verdade. Infelizmente é o mínimo. Deveria ser o máximo, ou pelo menos metade, né? Mas tudo bem. Mas só fica-se alerta, assim. Então, só queria fazer essa colocação, por causa que, né, faz parte de mim. Sou espiritualista, messiânico, né? A minha espiritualidade
não segue dogmas religiosos, mas sim a essência do Pai Criador, do Messias, né? Enfim, tudo aquilo que for necessário falar, às vezes se machucar alguém, né, por causa do egoísmo, ou por causa do apego, ou pela própria ignorância da pessoa, tudo bem, não tem problema nenhum, a minha vida segue. E aqueles que querem ouvir, refletir comigo, fazer aquela reflexão, eu lanço essa reflexão, né, do que estamos passando nos dias de hoje, certo? Então, muito cuidado, pessoal, muita vigilância. Assim, é um apelo até que eu faço, um pedido especial, para que as pessoas, né, principalmente a juventude aí, que está muito sendo manipulada, sendo muito dorminhoca, né, elas estão sendo massa de manobra e não estão percebendo, estão perdendo a intelectualidade, o espírito crítico, sendo muito manipulados pelos conspiracionistas. Algumas religiões daí pegam outra parte, né? E isso enfraquece muito, muito, muito a essência verdadeira da espiritualidade em Deus, Pai Criador, né? A nossa conjectura messiânica aqui na Terra, né? Do Deus encarnado, né? Que se fez carne para nos salvar, né? Todos os demais mestres espirituais que passaram, né, dando seus recados importantes para a humanidade, para a sociedade, né, estão sendo deixados de lado por esses conspiracionistas, sendo demonizados, digamos assim, né? Isso não é bom, porque todos aqueles que passaram pelo mundo, né, falando da espiritualidade e da essência divina, pregando a paz, a prosperidade, a verdade, né? Todos eles têm a sua importância, independente da religião que eram, independente se até não eram religiosos, mas sim espiritualistas, intelectuais, todos que falam a essência divina, né, realmente merecem crédito, e isso está sendo muito empobrecido nos dias de hoje, certo? A questão assim da mídia, a questão dos conspiracionistas, né, estão demonizando, isso aí, demonizando a questão dessas pessoas importantes que passaram a mensagem de paz da essência espiritual para esse mundo, certo? Muito cuidado com isso, tá? Porque a pessoa que não pensa, deixa os outros pensarem por elas. A pessoa que não se conduz, deixa o outro conduzir ela. A pessoa que não tem raciocínio, deixa os outros raciocinarem por ela. E a pessoa que não tem uma essência espiritual elevada, acaba caindo em níveis espirituais trevosos, né? Sempre foi assim e sempre será, né? As palavras de Deus, né? As palavras do Criador, o mundo vai passar, mas as palavras dele não. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Cuidado com esses conspiracionistas, cuidado com a mídia, cuidado, né, com muitas manipulações aí, em termos assim de rebaixar a espiritualidade, né, tirar o foco político também da crítica intelectual, da reivindicação dos nossos direitos, do enfraquecimento da via política, assim, onde a gente acaba que ninguém presta, ninguém faz nada,
Não, eu acredito que não. Tem sim aqueles que realmente querem fazer alguma coisa, tem sim aqueles que querem, né, pegar a prosperidade, né? Só que eles são também demonizados, né, pela mídia, pelo dogma negativo que hoje tenta dominar o mundo, não deixa de ser as entidades trevosas que estão aí querendo sufocar a luz, né? Então vocês têm que tomar cuidado nessa parte, pessoal. Tá bom? Não percam o foco político da coisa, sejam defensores dos seus direitos, não deixem serem manipulados por pessoas que querem sufocar, né, os direitos das pessoas, do próprio ir e vir, da própria liberdade de expressão, tá? Muito cuidado com a ciência, né? Muito raciocínio lógico ao lidar com a ciência. A espiritualidade deve, ao meu ver, pelo menos, né, ser mais levada a sério, voltar a ser parte das reuniões, digamos, de grupo de jovens, né? Hoje as coisas estão assim muito nível muito baixo nessa parte, né? Principalmente a juventude aí, digamos assim, no geral não quer mais nada. E isso é perigoso, porque as coisas negativas vão crescendo e não pode. Pelo raciocínio lógico, pela intelectualidade, pelo poder divino, pela essência divina do Pai Criador, né? Temos que se levantar, né? Ir para a luz, formar a luz, fazer essa luz evoluir, crescer, expandir, a expansão da luz, né? E não ir muito nessa questão aí dos conspiracionistas que tentam ludibriar as pessoas aí, criando demônios em toda parte aí, e, e deixando as pessoas espiritualistas aí, né, meias sem credibilidade, tá? Então, todos os mestres que passaram pelo mundo, independente de dogmas religiosos, todo tem a sua importância. Aqueles que pregaram verdadeiramente a essência do Pai Criador, a essência divina, espiritual, tá bom? Tem sim modos da gente raciocinar, da gente criar grupos, né, intelectuais de raciocínio, né, da lógica das coisas que acontecem e que a gente pode, tipo assim, trocando uma ideia, ver quando a gente, opa, eu estou sendo manipulado, então vou ter que mudar, né? Então, nessa parte, né, visa muito o próprio raciocínio, quanto também trocar uma ideia aí e ver que o mundo não tem como viver sem a política pública social. Só que tem que visar mais a honestidade, a simplicidade das pessoas, menos o materialismo, dinheiro, status, né? Essas coisas aí que apodrecem a política. Vocês têm que visar no intelecto. Vocês têm que visar nas pessoas que realmente têm ideias. Vocês têm que visar nas pessoas que querem a prosperidade. Tem que visar nas pessoas que cuidam da massa humana em geral, não aquelas que visam apenas o seu umbigo, né? Aqueles que visam o egoísmo, aqueles que visam enriquecer
ele mais o grupinho deles, os amigos, e não a sociedade, o bem-estar da sociedade em geral, tá? Não pode viver assim. Isso é empobrecimento, né? Tem que tomar uma certa atitude. Não tem como viver sem a política pública social, mas tem como mudar ela, sim. E essa mudança está em cada um de nós, de vocês, só que com uma visão mais crítica, com uma visão mais intelectual, com uma visão mais corajosa, não de manipulação, certo? E a visão espiritual da mesma forma, né? Buscar a essência do Criador, a essência espiritual, aquilo que os mestres espirituais pregaram, né? Todos têm sua mensagem positiva, todos têm sua mensagem criativa, todos têm a sua mensagem de expansão, evolução, né? Não podemos ficar demonizando todas as coisas assim por questões conspiracionistas ou questão de mídia, né? Tem que ser esmagado certos dogmas, sim, mas também tem que ser de outra parte mudado. Tipo assim, a mídia que mente, esmagamos, montamos uma mídia verdadeira. A política que visa interesse próprio, o egoísmo, esmagamos. Vamos viver a política pública social verdadeira, mas isso começa com a simplicidade e não com status. Começa com pessoas que realmente têm projetos para o povo e não para aqueles que visam o enriquecimento dos amigos. Enfim, tá? Muito cuidado com essas pessoas que ficam manipulando, tá bom? Eu acho que era isso, pessoal. Assim, ó, desculpa alguns erros, né? Porque eu sou, vamos dizer, meio que espanhol, então o meu português às vezes se enrola um pouco. Eu já peço desculpas, né, pelos erros, um pouquinho assim que a gente demora também no vídeo. Mas eu achei importante que seja feita essa colocação e lançar essa reflexão. Não é o meu objetivo criticar ninguém, mas lançar uma reflexão para tirar, né, nós em si todos temos que mudar a coisa. Temos que mudar a visão social, temos que mudar a visão política, a visão, né, espiritual, porque tudo, né, depende de nós. Primeiro a gente muda, o nosso lar muda,